Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Com Direito e Café. Meu nome é Mariana Alcântara e hoje eu tô aqui com as doutoras. Podem se apresentar. Bárbara Nobre e Renata Miranda. Doutoras, eu vou pedir para vocês falarem seus nomes, a área de atuação e o Instagram de vocês também pode deixar, se quiser. Então, eu me chamo Bárbara Nobre, eu sou advogada especialista em Direito do Consumidor, faço parte da Associação Brasileira de Advogados de Niterói, sou secretária-geral da associação e faço parte, porque a aba ela é dividida em comissões, e faço parte da Comissão de Advocacia Extrajudicial como secretária adjunta. Eu sou Renata Miranda, sou especialista em processos, advogada, especialista em processo civil e responsabilidade civil, com atuação também em direito das famílias. Também sou da aba, mas do município do Rio de Janeiro, na Comissão de Processo Civil. Arrasou. Também sou pós-graduada em processo civil. Adoro processo civil. Eu sou emerge com muito orgulho, muito bom. A gente não é nada sem o processo, né? Eu tive um professor na faculdade que ele falava que quem não sabe o processo passa vergonha. Exatamente. É o caminho, é o caminho. É a base de tudo. Muda muito. Quando você sabe o processo... E eu vou falar, eu nem tenho, assim, não vendo curso, essas coisas, né? Mas participo de grupos de mentorias que eu faço, cursos e tal. E vejo uma deficiência muito grande dos advogados em relação ao processo civil, mas muito grande, assim, de não saber o prazo para o recurso, de não saber qual recurso que cabe. Exatamente. Sabe, assim, coisas que são básicas. Às vezes as pessoas vêm com um questionamento, assim, colegas, que eu fico assim, meu Deus. Como que saiu da faculdade? Isso é o básico, como é que você não sabe? E você vê que realmente a pessoa não sabe. E vem a pergunta, como é que saiu da faculdade? Como é que saiu da faculdade? E como passou no exame de ordem? Né? E fora que você sendo... entendendo bem o andamento do processo, né? Você desvenda outras áreas. Não, é tudo. Fundamental às vezes não é a sua especialização. Você tá, por exemplo, atuando num caso que não é necessariamente sua especialização. Mas se você domina o processo, isso aí, você consegue levar, sabe? E às vezes a gente percebe que tem até juiz que não sabe muito bem o processo. É verdade. Porque a gente se depara, às vezes, com umas... hoje mesmo, uma colega postou num grupo... eu faço pós-graduação em Direito Bancário. E aí, uma colega postou no grupo que o juiz negou o pedido de gratuidade de justiça por sentença. Oi? Isso. Aí ela, qual recurso eu faço? Aí eu falei, olha... Seria na teoria... Então, na teoria... Mas aí é assustador. Assustador. Mas vamos lá. O nosso tema hoje, né, é fraudes contra idosos, não é isso? Exatamente. Que as doutoras são especialistas em consumidor e tivemos um evento recente que falamos sobre as fraudes bancárias contra os idosos. Eu sou suspeita para falar de fraude, mas gosto muito do tema. Mas hoje a gente vai tentar voltar esse olhar um pouco para os idosos, que é um público vulnerável, né? É um público que é mais atingido, né? E as fraudes, eu percebo que... Todos nós percebemos, né? Que elas vêm tendo um aumento muito grande, né? Cada dia mais os números crescem em relação às fraudes bancárias. Mas há uma percepção de vocês de que há esse tema... Esse crime, ele atinge mais o público idoso ou não? Então, eu percebo que um grande problema da nossa população é a exclusão digital, né? Muita gente, porque parece que todo mundo tem acesso à internet, e não é bem assim. Muita gente cai em golpes porque não sabe. Acessa link, não sabe acessar um serviço direito e entra por outro. Mas o idoso, ele é mais vulnerável ainda, porque além de não dominar a internet e os acessos aos serviços, ele tem vergonha. Ele tem vergonha de pedir ajuda, de mostrar que ele não sabe fazer. E muitas vezes ele não consegue nem recorrer a um parente. Porque às vezes se ele virar para o filho dele e falar assim, tá me perguntando tal coisa, o filho já alerta. Mas ele tem vergonha, entendeu? E às vezes também não tem nem muito contato, né? Às vezes o parente mora longe, o filho não mora próximo. E aí as pessoas que estão por perto beiram a mesma idade. E aí não tem esse nível de informação, né? Eu tô com um caso que é um
pode ser que vire um processo, mas eu tô com 2 problemas. Primeiro que eu preciso conversar com ela, e ela tá com uma certa dificuldade de locomoção. O escritório é no centro do Rio, ela mora no Largo do Machado, e ela não tá conseguindo ir. Então eu falei, não, a senhora tem idade, eu posso ir. Aí ela, mas é porque não vai poder ser aqui em casa, porque meu filho não pode saber. Porque pela característica do que ela contou e ela não reconhece, foi uma fraude, porque ela recebeu uma ligação, ela clicou. Eu falei, mas isso é importante falar para o seu filho. Não, eu não posso falar para ele. Cai exatamente no que ela falou. A vergonha de repente, não ser compreendida, do filho ser mais ríspido, não sei. Mas ainda tem isso. Quer dizer, além dela ter sofrido o golpe, está com prejuízo sério, porque é um empréstimo que está afetando a sobrevivência dela, ela precisa controlar a situação de forma que o filho não veja e ela não se exponha. E eu falei, mas a gente tem que resolver. A gente precisa tomar A primeira coisa que eu falei, vai ter que prestar queixa. Deus me livre, doutora, como é que eu vou fazer? Eu falei, é o primeiro passo. Não tem como não fazer. É o primeiro passo, a gente tem que começar por aí. Mas cai exatamente nisso que você falou, a questão da vergonha, de como é que eu vou fazer, e da exclusão digital mesmo, que por mais que mexa no WhatsApp, não sabe. Não tem essa noção. E vocês acham que os golpistas, assim, eles têm essa malícia, assim, eles visam mais os idosos propositalmente? Sim, sem dúvida. Eu costumo dizer que se esse pessoal trabalhasse para o bem, a humanidade estava salva. Isso é verdade. É um talento desperdiçado. É um talento desperdiçado. Vou dar um exemplo com o golpe do falso advogado. Se você observar como eles mandam as informações para os clientes, é uma coisa assim, uma técnica apuradíssima. Se não fossem criminosos, convence de que é a gente, eu contratava para o meu escritório, entendeu? Porque é perfeito. Mas assim, como é que eu vou explicar? É tão bem feito, que a pessoa acaba acreditando. E outra coisa, lembrei o que eu queria falar. Muitas vezes, o cliente, ele acha que ele vai obter uma vantagem que, na verdade, ele não tem. Quando eles sinalizam com algum ganho monetário, acho que o olhinho brilha. É sempre assim, né? A persuasão vem sempre daí. Uma vantagem... E aí, eles falam primeiro... E tudo é uma jogada, né? Eles falam primeiro a vantagem. Isso. Eu tô aqui... Esse cliente que eu comentei que falou comigo mais cedo, a fala foi exatamente essa. Eu tô aqui no fórum, vim ver uns outros processos. Exatamente isso. E vi que saiu o alvará do senhor. Exatamente. E aí, falou que saiu o alvará do senhor, falou o valor, pronto. Eles fazem qualquer coisa que mandar fazer, eles fazem. Mas é um pouquinho pior. Nós já tivemos caso de gente com divórcio, onde não tem ganho não financeiro. Tem dinheiro envolvido. Mas fazer é o emocional, né? É muito assim, você tem que analisar os 2 aspectos. A orquestração do golpe, né? A formulação do golpe e quem recebe o golpe, né? A primeira vez que eu tive problema com isso, era exatamente isso. É um processo dela que é antigo, que é para receber um valor. O valor era 32 mil. Eu estou aqui no Tribunal de Contas, vai sair o dinheiro do seu processo, sou assessora da doutora Renata, só que temos que tirar umas certidões, a senhora tem que depositar 5.500. Ela pegou o dinheiro emprestado com o irmão e pagou. Porque você tem 84 mil para receber. Aí quando eu conversei com ela, eu falei assim... A pessoa pensa, 5 mil que eu vou dar para receber 84. Senhora fulana, esse não é seu valor. Por mais que atualize, foi exatamente isso, essa questão do ganho. E ela é uma pessoa simples. Uma pessoa bem simples que eu falo, meu Deus, puxa, por que ela passou por isso? Em contrapartida, eu tenho uma outra cliente que é uma empresária. Acabei de fazer audiência com ela hoje, mas... Amanhã, no dia seguinte, ela recebeu a ligação que ela estava com audiência com a secretária judiciária. Eu falei assim, você saiu da audiência comigo, a gente tinha um prazo, não é nada. Ela passou os dados da conta dela. E assim, é uma empresária, uma pessoa com curso superior, entendeu? E caiu. Ou seja, não tem nível de informação. Quando aconteceu isso, eu fiz o registro de ocorrência. Aí fiz online, que é o procedimento que a OAB, né, indica que a gente precisa fazer... Ok, fiz um dia, no dia seguinte eu recebi e-mail. O registro de ocorrência que você fez na data tal, e vinha um link. Aí eu falei, nossa, mas o que é? Aí eu, peraí. A Renata, Polícia Civil não mandou o link. Aí eu fui lá, falei, não. Aí eu conferi, o número era completamente diferente. Eu falei, mas gente, olha o talento. Viram que eu fiz um registro de ocorrência, já colocaram uma situação para eu ir... Porque quando você faz o registro online, você fica esperando um retorno, porque você
pode ter que complementar ou vão marcar para você Uhum. ir. Então, na minha cabeça já foi o retorno. Eu falei, meu Deus, eu quase caí. Eu ia clicar e pronto. Então, todo mundo tá sujeito. Todo mundo E é tá o sujeito. talento, E eu né? acho, o que eu acho impressionante é justamente isso. Primeiro, a acessibilidade, né? Eles têm um acesso, assim, tudo bem que tudo é por meio de fraude, né? Eles vão burlando o sistema mesmo. Mas, assim, como que tem acesso a tanta informação? Porque eles acessam os nossos processos, né? Eu até comentei isso hoje. Já aconteceu de, assim, 4 ou 5 clientes entrarem em contato comigo no mesmo dia Exatamente. sobre o golpe, né? Foi assim. E aí eu fui em cada processo lá no acesso de terceiros, tinha um acesso. o mesmo advogado. E aí, imediatamente, o meu marido é técnico da informação, então ele é da área de TI. Que bom. Na minha cabeça, imediatamente veio o quê? Eu vou denunciar esse advogado. Aí ele falou, calma, porque às vezes, e provavelmente não foi o advogado. Hackearam o token dele, né? Porque a gente tem... O meu token é pendrive, né? É o físico. Mas tem o token virtual. Então, provavelmente, esse token virtual fica vulnerável à invasão, né? E aí, eles invadem e conseguem acessar os processos e tem informações. Gente, esse cliente que entrou comigo... É bom até saber disso no token virtual, porque eu ia fazer, já vou repensar. Eles entraram em contato comigo, esse cliente que entrou em contato comigo mais cedo, eu distribuí o processo ontem de madrugada. Quer dizer, hoje, né, de madrugada. Eu distribuí o processo, devia ser 1 da manhã. Agora, 3 horas da tarde, o cliente recebeu uma mensagem. Aí eu falei, cara, como que pode, sabe? E é uma informação rápida. É o que eu brinquei. Se fosse pro bem, a humanidade estava salva. Perfeito, perfeito. Porque olha como, né, a logística, né, a rapidez com que ele vê. E assim, é exatamente assim, vai num dia, abre 8, 10 processos Exatamente. seus e você vai... E baixa documento, o cliente recebe a nossa inicial, com a nossa foto. E aí a gente volta, né, o cliente que é mais idoso... Vai cair. Tá com a sua foto. Eu gravei um podcast com uma advogada, não sei se vocês conhecem a doutora Daniele, do Superendividamento, aqui do Rio, ela é de Nova Iguaçu. Eu gravei com ela aqui, ela falou que já o cliente dela recebeu o áudio, com a voz dela. Inteligência artificial, exatamente. Isso eu tenho muito medo. Nós agora estamos colocando no contrato que especificando um e-mail de contato e um telefone número de contato. É muito importante. E assim, colocar muito... Infelizmente, a gente não se responsabiliza. Não pede dinheiro, qualquer remessa de valores será previamente combinada, entendeu? Para conta de titularidade ou do escritório ou nossa. Porque não tem condição disso, entendeu? Porque vira uma bola de neve e tem vários aspectos, né? A gente fica vulnerável, é necessário o tribunal tomar alguma posição, mas outro dia eu estava até conversando com um professor meu, que ele é desembargador, e ele está falando, tá, Renata, mas... Vamos ter uma ideia, como? Eu falei, mestre, como? Eu falo isso muito. O que fazer? Falo, meu Deus, a OAB não faz nada. Mas aí, se a gente parar pra pensar também... O que ela vai fazer? Vai fazer o quê? Né? Porque, assim... O processo tem que ser público. Aí você precisa colocar os princípio dados, do processo civil que a gente estava falando. É importante informação. Toda oportunidade a gente tem que falar, deixar bem claro para os nossos clientes como é feito esse contato, entendeu? Mas, assim, eu vou falar para vocês... não sei se vocês já tiveram essa percepção. Eu não tenho nenhum cliente da Justiça Federal que foi abordado. Eu tive um. Teve? Tive um. Porque a Justiça Federal, ela tem a autenticação em 2 fatores. E a Justiça Federal, ela não libera, assim... Se você acessar o acesso de terceiros... Ele não libera a documentação do processo. Você tem acesso às petições. Exatamente. Você só tem acesso aos andamentos. Exatamente. E aquele sistema antigo do tribunal também, o DCP, se você joga o número do processo, se você não tem a senha ou o token, você não acessa também as peças do processo. Então, você só vê os andamentos. E o PJE não tem essa modalidade de ver os andamentos. Ele abre direto o portal. Você só registrar que vai ficar registrado seu acesso e pronto. Isso realmente fica... Exatamente. Fica vulnerável. Eu acho que o sistema podia ser... Eles estão com a promessa, né, de mudar pro EPROC. Não, já tá mudando. Já tá mudando? Já tô com 2 processos que migraram. Sério? Dos meus
não migraram. 2 processos de vara de fazenda pública. Não, né, então, cara? eu acho que eles estão começando por distribuições novas, não é isso? Algumas comarcas e fóruns regionais já estão com distribuição nova pelo EPROC e alguns estão migrando. Como é que quando você distribui, ele informa que foi pro EPROC? Já tem no andamento ali do processo eletrônico, já tem as comarcas que estão começando. Ah, entendi. Eu Vou acho dar que uma quando olhada. você entra no PJE também tem lá. Eu tinha ouvido uma história que começaria esse ano. Aí eu fui, não vi nada. E aí eu acho que foi com você que eu falei, ou com uma colega minha, que aí, não, olha, já tem um provimento que tá lá quando você acessa. Aí eu fui lá e já vi quais. Criaram até uma vara nova agora, eu acho que é de execução criminal, alguma coisa assim, que já é EPROC. Entendeu? Então tá começando Tá começando a migrar. Eu acho que o sistema ajuda. Mas a OAB, infelizmente, não tem muito o que fazer, porque a gente precisa tomar os cuidados, adotar os cuidados necessários, né? E aí entra uma outra pergunta que eu queria fazer, sobre a instrução. Vocês acham que adianta e quais são as instruções que a gente pode passar para esse público que é mais vulnerável, para que eles não... Vocês falaram do contrato, e isso é muito importante, de especificar no contrato quais são os meios de contato, né? Porque, às vezes, por exemplo, os clientes entram em contato desesperados, os que vêm, né, no nosso contato original, os que chegam até a gente, entram em contato num desespero muito grande. Ai, porque é você, porque é sua foto, porque... E não é nem o número que você está habituado a falar. Aí eu falo, calma, você está falando comigo por qual número? Eu já falei com você por outro telefone. No Rio não, Wilker, sério. Eu já falei com você por outro número. Tem uma situação Tem cliente meu que o golpista entra em contato com um parente. Já aconteceu de entrar em contato com a mãe, com o filho. E, gente, eu tenho o telefone da sua mãe? Você me passou o telefone da sua mãe? Eu vivi uma situação que eu nunca falei com o cliente. É aquele caso que é a mulher que cuida. Então, eu sempre conversei com a mulher, que já era minha cliente. Nunca com ele, nunca. Sofreu o golpe, transferiu o dinheiro. Aí ela veio desesperada me perguntar. Eu falei, mas em que momento eu conversei com seu marido? Eu não tenho nem o telefone dele. Mas, né, aquilo que a gente conversou. A expectativa, emoção, né? Tem um cliente meu também que eu falo com ele mesmo. Ele tem perda de visão. E aí ou ele me manda áudio ou ele me liga. Aí ele me ligou. Que isso que você mandou pra minha esposa? Você mandou o processo pra ela e falou que eu tenho um valor pra receber. Eu falei, não falei que momento que o senhor me passou o contato da sua esposa? Meu Deus. Assustador. Entende? E aí eles ficam num desespero muito grande. E aí, de repente, a gente conseguia, através do contrato ou de uma informação inicial, passar essas informações, né, para eles e deixarem, talvez, precavidos de que, olha, se acontecer imediatamente, me contacte pelo telefone que você já tem. Procura o registro da Polícia Civil para fazer o registro de ocorrência. Porque, senão, acaba que mancha a nossa imagem também. Porque por mais que você até comprove que você não tem nada a ver com isso, fica uma rusga, fica uma coisa mal entendida, né? Eu acho que a questão da orientação na formalização do contrato, né? Do serviço, orientação. Há pouco tempo a Bárbara ela deu uma aula lá, foi em Maricá, né? Foi uma palestra. Uma palestra informando sobre isso, falando, e foi com um grupo de idosos. Então, massificar essa informação mesmo, em associações, escolas, os entes públicos, você massificar essa orientação e trabalhar em casa mesmo, porque eu já tive esse problema dentro da minha casa. A minha sorte é que a minha mãe, hoje, ela, estão ligando para mim, para tal coisa. E aí eu vi que era fraude, entendeu? Mas, assim, pode passar desapercebido, mas tem que dar um jeito, e uma das formas é massificar essa orientação. Então, também tem que orientar o cliente, dependendo do tempo que ele sofreu o golpe, para entrar em contato com o Banco Central e ativar o protocolo, o mecanismo especial de devolução. Isso, mas é muito importante o tempo. Aconteceu o golpe, já ativa. Eu tenho uma colega nossa, ela conseguiu que o cliente fosse... Devolver. Então, eu tive uma cliente que caiu e ela também conseguiu a devolução. Aí o tempo, né? E no caso dela foi
ela falou comigo imediatamente, entraram em contato primeiro com a filha dela. Eu falei, dona, eu não tenho o telefone da sua filha. E aí ela acabou transferindo. E ela fez TED. Olha só. O Pix, quando ela foi transferir, notificou que a conta era suspeita de fraude. Ela foi lá e fez um TED. Meu Deus. Mais idosa, né? Então, assim... É a questão da vulnerabilidade. E acontece às vezes mesmo. Eu costumo dizer que o banco, quando ele precisa ajudar mesmo, ele não ajuda. E quando tem que, né? Eu uma vez fui fazer... Entrou o valor do alvará na minha conta e eu fui transferir para cliente. Era uma conta que eu nunca tinha feito transferência via Pix. E aí ele me notificou de que poderia ser conta fraudulenta, porque eu nunca tinha transferido para aquela conta, bloqueou meu Pix. Então, como isso acontece às vezes, eu acredito que ela achou que, eu nunca transferi para ela, e na realidade ela já tinha me transferido no começo do processo, quando eu distribuí a ação, ela já tinha me transferido. Mas ela pode ter pensado que não era, que era só um alerta e acabou fazendo um TED. Mas acabou ajudando ela, porque como o TED não é automático, então o banco consegue reverter. E aí, como ela entrou em contato comigo assim que ela fez o TED, eu falei pra ela, entre em contato com o seu gerente agora. E avisa, notifica o banco e pede pra ele fazer o estorno, bloquear o valor e estornar. Aí ela conseguiu, acredito que por conta do TED, porque não foi Pix, né? Porque o Pix, como é automático, mais difícil. Cai e eles tiram da conta. E aí, quando o banco não consegue bloquear pra pegar de volta, ele não quer se responsabilizar. Exatamente. Então, acaba sendo um pouco mais difícil. Mas eu acho que essa questão da informação, de levar a informação, né, é muito importante. E vocês costumam fazer esse trabalho somente pelo contrato ou vocês conversam com o cliente, informam sobre o golpe? Tudo. Contrato, conversa e muitas vezes eu mando uns lembretinhos, né, para os clientes. Olha, cuidado, ainda estamos sobre a mira do falso advogado. Para dar uma alertada, legal, né? para alertar. Eu às vezes boto no meu status do WhatsApp, porque muitos deles não têm Instagram, né? E aí eles veem muito status. E às vezes comentam. Que legal, doutora, parabéns. Então, como eles interagem com o meu status, eu vou colocando as informações ali. Porque aí fica mais fácil para eles de acesso, né? Porque idoso normalmente tem mais acesso ao WhatsApp, Facebook. Mas aí eu já não uso muito o Facebook. Exatamente. Isso que é bem complicado, porque teve uma cliente minha, ela é bem idosinha, ela tem 80 e poucos anos, mas eu falo para ela, eu falo assim, a senhora, além de fofa, a senhora é muito antenada, muito conectada, porque ela recebeu, e o processo eu fiz com ela e outro cliente, que é um inquilino dela. Ela tem um conjunto de casas lá em Jacarepaguá. E aí, tudo ela fala com ele. Aí ela recebeu, me passou e passou para ele. Aí eu recebi mensagem, doutora, recebi isso, achei muito estranho, já falei com fulano. Então, a senhora. Aí quando eu terminei de ler, o menino já estava me ligando. Eu falei, dona Eva já me falou. Aí ele, Renata, ela é ótima. Ela me avisou e depois eu fui ver que eu tinha recebido. Ela, doutora, eu achei que tinha alguma coisa errada. Eu falei, não, tem muito. Aí eu falei com ela e tudo. Ela, olha, eu tô falando com todas as minhas amigas, garotinhas que nem eu. Eu falei, por favor, replique essas orientações, porque isso é muito importante. Então, mas nem todo mundo vai ter não tem esse acesso. Essa percepção, né? E até confiar em alguma pessoa de você não dar um passo sem falar com a pessoa. E eu falei, foi lindo que a senhora falou com ele, mas a senhora já tinha decidido que a senhora não ia responder. Mas isso é raro. Muito eles raro. Caem muito. E eles realmente vão na conversa, né? É muito mais difícil, é muito mais complicado. E até o que eu procuro sempre destacar, quando eu tenho oportunidade de falar com eles, é isso. Não pode ter vergonha. Pergunta para um amigo de verdade, para um parente, para um filho. E faz contato. Eu sempre falo isso. Recebeu mensagem isso. por outro número, dúvida, faz contato com o número que você já tem meu. Isso aí. Se eu não responder, se a mensagem não chegar, se eu não atender, de repente você pode tentar interagir, mas assim, se eu trocar de telefone, eu vou avisar. Exato. De alguma forma eu vou avisar, entendeu? Então, não acredita assim. Se eu trocar de telefone... O primeiro de tudo é que a gente não pede dinheiro para transferência de nada. Jamais. Né? E quando tem que pagar alguma coisa, eu bato muito nessa tecla. Quando precisa pagar alguma coisa, é guia do tribunal. Você não tem que fazer Pix para ninguém. Exatamente. Então,
primeiro ponto é esse. E segundo, se eu tiver que te informar que eu mudei de número, eu não vou te abordar já pedindo para você fazer uma transferência. Não, claro. Entendeu? Exato. Eu vou falar, oi, fulano, sou eu, mudei de telefone. Faz uma chamada. Agora a gente tem que fazer... Se bem que até chamada de vídeo já é complicado. com certeza. Porque já tive um caso também de uma colega que é advogada de um dos clientes dela é um deputado. Uhum. E aí fizeram uma chamada de vídeo com a secretária dele, Meu pedindo para fazer uma transferência da conta do governo. Ela Olha fez. E não era ele. Olha só. Não, e você entra num ciclo, né? Outro dia um colega meu aconteceu isso, aí ele mandou mensagem que ele tinha sido roubado e levaram o celular dele, ele estava sem. Aí tem uma cliente dele que eu conheço, doutora Renata, fulano, não sei o que. Eu falei, sim, é verdade, não é golpe, mas ele já vai conseguir outro número. Mas, quer dizer, ele falou isso, ele falou, Renata, eu fiquei na neurose do tempo que eu ficasse sem telefone, se iriam entrar em contato, o que poderia acontecer, que tipo de... Aí ele falou, então, eu já não tenho estresse suficiente, arrumei mais um. Tem advogado que está combinando com os clientes senha. Para você ter certeza eu já ouvi que sou falar eu, disso. Eu senha achei tal. muito legal. Mas eu achei imagina, interessante. tipo um mas você código imagina de pra cada segurança. cliente uma senha. Eu que não vou lembrar. Eu Não, também não. Qual é a senha? Qual é a nossa senha vou ter mesmo? que andar com uma fichinha, né? Vou ter que andar com uma O fichinha cliente que fulano. vai mandar a senha, eu vou falar, meu Deus. Quem é? E agora? O que tá acontecendo? Eu não tenho condições desse negócio de senha, mas Idem. eu acho que a gente tem que encontrar estratégias mesmo. sim, não tem jeito. E informação. É informação. Verdade. Entendeu? Conhecimento. Então, gente, fica o alerta. Todas essas informações são muito importantes, porque a gente está num momento muito complicado. Os advogados estão nessa mira, infelizmente. Uhum. Eu acho que eles começaram e aí viram que era um meio fácil, né? Isso. Muita gente cai. Porque eles ofertam também... Eu não sei se vocês já repararam, mas eles colocam o valor que a gente coloca na inicial. O que dificilmente acontece eu já da vi gente um caso receber. Eles Sim. vasculham, né? Eles pegam a vasculham o inicial, né? processo Normalmente e eles vão mandam a inteiro, inicial para o cliente. Então, eles dizem que saiu um alvará no valor que a gente bota lá no valor da causa. Só que assim, eu, pelo menos, dificilmente tenho uma sentença com o valor que eu botei no valor da causa. O meu cliente, Então- eles formularam uma sentença com o logo da OAB, assim, sabe? Nada a ver. Nada Quem a ver, tiver o mas o mínimo cliente de não sabe, Exatamente, exatamente. Eu tive uma situação também que eles mandaram o valor da causa, dizendo que o alvará tinha saído no valor que era, sei lá, acho que 47 mil. A cliente ela sofreu uma fraude, fizeram uma transferência na conta dela de R$2.000. Aí eles disseram pra ela que ela tinha 47 mil pra receber. Não era nem o valor da causa, porque eu não sou maluca, né? De um golpe de 2 mil, botar o valor da causa de 47. Mas disseram pra ela que o valor da causa era de 47 mil reais. Ela entrou, ligou, maravilhada, Porque olha... que ela ia receber 47 mil. Eu falei, cara, as pessoas perdem a noção. Sim. Eles mexem com o psicológico de um jeito que a pessoa perde a noção da realidade. Porque é um mínimo da realidade. Você sofreu um golpe de 2 mil. Por que você receberia 47? É impressionante que é uma informação que causa um gatilho que a pessoa para de raciocinar. Ela... É porque também eles já ficam muito ansiosos aguardando o resultado. Aí quando chega alguém falando que o resultado saiu e que ela vai ganhar uma bolada... Aí já fica feliz, pensar no que já vai gastar, gasta, Mas aí contando com o sobra- dinheiro. Mas aí sobra pra gente, Sobra porque pra um gente. dos meus clientes que sofreu o golpe, ele virou pra mim e eu falei, faz um boletim. Ele fez o boletim e falou, mas e agora? Como eu resolvo isso? no meu Eu falei, olha, a gente pode até tentar uma ação, mas o banco não tem sido responsabilizado, não. O que eu acho um erro, Eu também porque está se abrindo conta com uma facilidade incrível. Não, e é resolução do Banco Central isso. O banco tem que fiscalizar a abertura de conta. E se é uma conta com incidência de fraude recorrente, ele tem que travar essa conta. Com certeza. Mas tá difícil de responsabilizar banco no Rio de Janeiro. Muito, muito. Às vezes até totalmente errado, não consegue, imagina. Não consegue. Eu sempre falo desse caso, o Will já deve saber de cor, mas eu tive um processo que o banco foi revel, tive sentença procedente. O banco apelou, o tribunal reverteu. Complicado. Muito complicado. Fica difícil. Muito difícil.
tem situações que são muito difíceis, assim. Eu acho que tem áreas que a gente tem um manejo melhor. Por exemplo, família. Eu acho que a gente tem uma aderência melhor do judiciário, principalmente quando a gente está pela mãe, pela genitora. Eu acho que o judiciário tem uma aderência melhor. Agora, tem situações que é plano de saúde, área médica e financeira. Mas, por exemplo, plano de saúde, eu vejo área muita médica deveria ter o mesmo olhar que tem no direito das famílias. Eu também acho. Eu considero que o direito das famílias, ele é um pouco mais pessoal, um pouco mais Sim. personificado, porque, na verdade, você tem que olhar para a pessoa. E você Não é vê pra causa. que o mediador ou o juiz, eles se envolvem mesmo. Entende? Eles estão ali... precisam compreender aquilo a e entrar um situação. pouco na situação para poder sentir. Mas no direito do consumidor não tem essa sensibilidade. Mas é necessário. Muito. Mas eu não sei se vocês vão ter o mesmo entendimento que eu tenho. Foi de um tempo para cá. Eu não sei se é uma geração de juízes, o que aconteceu. Mas o direito do consumidor realmente foi muito desvalorizado. Muito. Eu já vi... Eu acho que sabe que também o volume de demanda. mas isso não justifica, não né? justifica. Mas eu vejo que como a demanda aumentou muito na parte consumerista, eu acho que eles estão meio assim, para travar mesmo. Para travar a quantidade de distribuição, eles estão gerando jurisprudência negativa, mas entendeu? É uma vontade, né? Eu Má já vi um vontade, juiz exatamente. falando assim, um aparelho de R$500 não recebeu, movi a máquina do judiciário. Porque R$500 para ele não é nada, Não é mas para uma nada, pessoa que ganha R$1.000 por mês Exatamente. a questão do E a função do superendividamento que a gente juizado tem é também. exatamente essa, né? E Atender a quem gente não tem pode pagar. a gente está tendo o mesmo problema no superendividamento, porque a gente é juização, a pessoa está superendividada, não tem dinheiro sobrando para nada. Mas o juiz entende que se tiver um mínimo, né, que a gente teve um decreto, infelizmente, do mínimo existencial. Então, se tiver um mínimo existencial, é porque R$600 pode não sustentar pode sustentar uma pessoa, mas pode não sustentar outra. Então, assim, foi o que você falou. Tem que olhar para cada situação de um jeito. Não, e R$600 sustenta uma pessoa muito mal, né? Muito mal. Muito mal. De repente, alguém que mora sozinho, enfim, já não sustenta, porque sustenta. um aluguel já não é. essa. Exatamente. Então, assim, o que é muito para um é pouco para outro, e isso precisa ser visto de forma muito pessoal. Exatamente. Entendeu? O direito personalíssimo. E a gente olhar casa eles não a estão casa. olhando. Eu atuo em algumas demandas previdenciárias, né? Pensão por morte, auxílio-doença, eu faço algumas coisas. Em parceria com uma outra colega. E eu percebo que lá no previdenciário também, a maioria... É óbvio que a gente tem uma exceção ou outra, mas a maioria dos juízes tem um olhar sensível, entendeu? Eu atuo bastante com pensão, então eu faço muita audiência de mãe que perdeu filho, pessoa que perdeu parceiro recentemente. Sim. E eu percebo, assim, eu vejo uma diferença gritante de uma audiência... uma audiência de conciliação, por exemplo, do direito do consumidor, para uma audiência de pensão na Justiça Federal. Que é necessário. E é necessário ter esse olhar, sabe? Porque muitas vezes, apesar de ser uma demanda que ela ela vai na categoria de direito do consumidor, mas você está lidando com o emocional da pessoa. E o financeiro, no nosso caso de fraude, a gente está lidando com o financeiro, a vida financeira. A pessoa que fez um empréstimo fraudulento ou teve uma retirada, né, uma transferência... A manutenção dela vai ficar afetada. Exatamente. Um desconto indevido, que às vezes R$40 não é nada para o desembargador. Mas para aquela pessoa é aquilo com que ela vai viver nos próximos meses, nos próximos anos. E aí? Ela não vai ter devolução disso, como é que vai ficar? Tem que olhar para o consumidor, né? Essa questão dos julgamentos, quando houver algumas ações aqui por conta de uma época que teve falta de luz em Niterói, então foram várias demandas contra a agência de luz. Aí você tem uma decisão na primeira instância, quando chega... Eu falo porque eu assisti, eu fui fazer a sustentação. Ficou 10 dias sem luz. Aí estabelece um valor e deixa. Eu fiz nessa época eu fiz uma pra mim, que eu fiquei 5 dias sem luz, com minha filha mais nova tinha 4 meses. Eu perdi leite materno. Olha isso. A gente perdeu carne no congelador. Tivemos que dormir amontoados na casa da minha mãe. Isso tudo eu juntei no processo. A minha não foi julgada ainda, mas teve um rapaz da minha rua que eu fiz pra ele também, ele ficou 7 dias sem luz.
E aí perdeu um monte de coisa, ele não conseguia fazer... Ele é professor, ele não conseguia elaborar... montar a aula dele, ele não conseguia. E aí... o juiz de primeira instância deu 4 mil de dano moral. O que eu já achei pouco. Com certeza. Aí subiu. Reformou para 2 mil. Que ele entendeu que 6 dias, 2 mil era o suficiente. Aí eu até quando mandei ele, é um colega meu, quando eu mandei mensagem para ele, eu falei, olha, infelizmente o tribunal reduziu, porque não foi com a mãe dele. E aí ele reduziu. Outra coisa também que se fosse na casa dele, na região oceânica, ele não tinha reduzido. Com certeza. Outra coisa que o tribunal fez também foi dizer que uma época que teve uma tempestade em Niterói, foi que até o palco da Marisa Monte. Então, mas só que a gente não está discutindo. A gente não está discutindo a interrupção do serviço. A gente está discutindo a incompetência de uma concessionária em restabelecer o serviço. A companhia de energia bateu nessa tecla nas contestações dessa época, né? Que não foi culpa deles, que foi fortuito externo, que foi... Não foi por conta da companhia, foi força maior. E aí, na minha réplica, eu bati nisso o tempo todo. Eu falei, não estou questionando o que ocasionou a falta de luz. Em momento nenhum, na minha inicial, que a culpa foi da companhia. Mas demora em consertar. A própria Prefeitura de Niterói ajuizou uma ação civil pública contra a companhia de energia, porque não tinha um plano de emergência. Exatamente. Isso aí, tem que ter. A Zona Sul de Niterói, na própria contestação deles, eles colocaram que foi restabelecido em 24 horas. Por que teve área que levou 6 dias para restabelecer? Não é proporcional. Entendeu? Então, assim, eu percebo essa questão da falta do olhar, né? Eu acho que envolve outras coisas, vocês vão me entender, mas eu acho que falta um olhar diferenciado para cada situação. Eles estão tratando o direito do consumidor como demanda de massa. Exatamente. Eu padronizo uma decisão e vou. Eu tive um acórdão há pouco tempo que foi sobre o cartão consignado e ele falou assim, tem uma instrução normativa do INSS que fala que idoso não pode contratar por telefone, justamente por todas essas coisas que a gente está falando aqui. E aí, a contratação foi feita por telefone, o banco juntou áudio no processo dele, aceitando por áudio. E aí, eu bati nessa tecla. E aí, quando chegou no tribunal, o desembargador falou que, apesar de ter uma instrução normativa nesse sentido, ele entende que em pleno século XXI tem que aceitar a contratação virtual. Como se tudo que está... É muito difícil. Mas eu gostaria de saber que se isso acontecesse com o pai dele, ele não ia falar que o pai dele tem uma instrução que o protege, a lei né? E assim, a gente perde um pouco da esperança às vezes, né? Porque se a lei não tá funcionando, a gente tá aqui pra quê? Não, é muito difícil. Exatamente. É muito difícil. E pra mim, eu, quando mais nova, isso me doía muito mais. Aí teve uma época que eu fiquei insensível e graças a Deus eu voltei, então eu fico assim... Eu fico constrangida de ter que dar essa notícia pro cliente, né? Eu sofro a cada improcedência. E outro dia eu falei assim comigo mesma, né? Eu falei, Renata, a culpa não é sua. Mas eu fico muito mal, Renata. A culpa não é sua. Eu fico né? E meu marido fala, meu Deus, mas você não pode ficar assim toda vez que isso acontecer. Mas eu fico. Mas não tem como. Eu tive um caso de uma senhora que saíram 15 mil da conta dela, porque ligaram dizendo que a filha que estava sequestrada... E ela não conseguia falar com a filha. Ela saiu de casa às 5 da manhã, parou, ela mora lá na Barra, parou num supermercado, sacou ali. Ela fez 3 empréstimos em 3 locais diferentes, só parou quando ela foi fazer o 4º empréstimo, que era 10h15 da manhã, e aí o sistema do banco travou. E aí a gente já encontra a admissão do erro, né? Que se o sistema do banco travou... E foi um dos motivos uma das alegações que eu usei na inicial. E eu até eu dei uma pesquisada, eu vi que o tribunal estava muito dividido. Eu falei, bom, vamos ver como é que vai ser. E eu lembro que eu conversando com ela, a sentença foi improcedente. Aí eu recorri, ela me ligou na véspera, eu sempre falava com os filhos dela. Ela me ligou na véspera falando, doutora, eu queria ligar para desejar boa sorte amanhã, apesar de que eu sei que a senhora não sustentei. Eu ainda fico traumatizada de lembrar a cara dos desembargadores. É horrível. Especialmente da relatora. O que aconteceu comigo. Né? E eu fui aluna de um professor processualista que é muito bom disso. E eu usei direitinho o roteirinho, né? Fiz tudo certo como eu tinha que fazer. Eu lembro direitinho de eu falando da cara dela.
doutora, o banco não pode ser penalizado pela má conduta. Eu ainda falei assim, má conduta? Fulminou, não aceitou. E quando eu conversei com eles, eu falei, eu vivi isso. Eu tive um processo que eu tinha que fazer o repasse para os clientes e eu estava de férias. Eu tinha viajado para Salvador e a última parcela seria no meio das minhas férias. Eu parei as minhas férias, não fiz por internet, por nada. Eu fui no banco para fazer as transferências. Eram 4 transferências. Não, 5. Na terceira travou, por suspeita de fraude. Eu, pessoalmente, dentro da agência, eu saí de onde eu estava fazendo, fui no outro setor e precisei fazer uma prova de que era eu que estava fazendo aquilo. Olha só. Então o banco não tem um sistema... Claro, Como é que funciona para uma coisa e para outra não? Eu estava dentro do passei pela mesma situação que você. Normal, bancário, fazendo na boca do caixa. No caixa eu tenho que identificar com a minha identidade e tudo. E o banco travou por suspeita de fraude. Aí uma pessoa que não tem movimentação noturna, ela começa a fazer contratação de empréstimo e saque às 5 da manhã e tá tudo normal, só vai pagar 10h15. O Pix, ele tem... A instrução do Pix tem um valor estipulado para noite, né? Para madrugada, um valor para o dia, um limite. E a falta de padrão, né? Exato. Também está na regulamentação do Pix. Eu passei por uma situação idêntica à sua. Essa situação que eu falei, que o banco bloqueou meu Pix, que eu fui transferir para uma cliente que eu nunca tinha transferido, aconteceu na semana que eu ia sustentar uma fraude Pix também. Olha só. Aí, essa fraude eu tive procedência, foi a da revelia. Eu fui sustentar. Aí, cheguei lá, ouvindo as outras sustentações, a presidente da mesa cochilava. Enquanto as pessoas falavam, enquanto os advogados falavam, ela cochilava. Quando foi a minha vez, o meu relator era diferente da que estava cochilando. E aí ele ouviu, assim, com a maior cara de paisagem, ele ouviu. Eu levei regulamentação do Pix, do Banco Central, falei sobre todas as normativas, fiz o dever de casa. Citei o meu exemplo, que o banco travou o meu Pix. A outra desembargadora, né, que estava compondo a mesa, concordou. Olha. Que, é mesmo, acontece, já aconteceu comigo, do banco travar a transferência. Aí, quando eu terminei, ele falou assim, primeiro que a revelia não é a concordância dos fatos da inicial através da revelia não é absoluta. E o banco, doutora, não tem como ser seu tutor, né? Nem tutor do seu cliente. Como é que ele vai fiscalizar todas as transações? Eu falei, mas meu Deus, se essa não é a função do banco, é de quem? Falha na prestação do serviço, que isso? Se essa não é a função do banco, é a função de quem? E aí, nesse dia, inclusive, eu quase saí de uma presa, porque quando ele falou isso, eu rebati. Aí ele falou, doutora, a senhora já teve seu tempo de fala. A frase padrão. Frase padrão. Falei, caraca, cara, mas assim, é de te revoltar, uma revolta, de te deixar sem esperança. É muito difícil, ainda mais quando você opta por uma carreira, por uma profissão. Geralmente, né? Muita gente faz direito olhando o futuro, remuneração, mas a grande maioria fala porque se identifica. Mas quando a gente tem propósito, a gente vai movido pela justiça. Isso aí, a verdade é querer dói fazer, você ouvir isso. Dói. Querer fazer justiça. E aí, quando a gente vê que não tá funcionando do jeito que era pra funcionar... É muito difícil. É complicado. Tem dia que dá vontade de jogar tudo por cima. Falar, eu vou fazer empada. Eu agora consegui me equilibrar, porque antigamente, quando eu dava notícia de uma improcedência, era o cliente falando, mas como? Eu também não sei. É isso. Mas, doutora, meu direito, eu também tô revoltada. Agora eu tô mais controladinha já. Infelizmente. A gente fica sem chão. Eu sempre dou a notícia assim com muito pesar. Olha, eu tô muito... É todo um trabalho, né? Não, fora que a gente trabalha 2 anos, né? Porque não tá levando menos que isso. Não. Pra ouvir absurdo. Porque se fosse uma improcedência fundamentada... Ok, né? Você fala, não, caraca, me deu uma aula aqui, mas, pô... Não, tem processo que você sabe, cara, eu vou tentar. Vou tentar, mas eu sei que... E eu aviso pro cliente. Tá olha, a gente pode tentar, mas a chance é média, é muito pouca. ruim. Eu acho que, inclusive, hoje em dia eu tô sendo vista como uma advogada pessimista, porque eu pego o caso e falo... Isso aqui é fraco, isso aqui não é. Mas não tem como a gente tá vendo a jurisprudência, entendeu? Eu, às vezes, me acho pessimista também, mas às vezes o cliente chega e eu falo... eu não quero criar uma expectativa. Vamos tentar, mas você já vai saber. bom. O direito não tá muito forte, né? Não Bom, tá. mas é difícil, mas é necessário você falar, até porque
Infelizmente, assim, 80% dos clientes criam expectativas, fazem planos, projetos e às vezes comprometem isso. Então, é necessário você falar isso. Não, e tem uns do que já princípio. chegam achando que É. a causa ganha. Você causa A ganha, famosa doutora. causa ganha. Você causa ganha, doutora, né? Então, é A gente complicado. mencionou aqui a questão do sistema, né? E dos descontos que às vezes acontecem, sem perspectiva de que o cliente vai ter um retorno. A gente teve há pouco tempo a famosa fraude do INSS, né? Sim. Que estourou na mídia, já estão apagando, né? Já tá. É. Mas acho legal a gente comentar sobre isso no sentido de que pelo menos os meus, que eu ajuizei, estão sendo suspensos até o julgamento do repetitivo, né? Sobre a questão do dano moral. E alguns eu dei entrada com o INSS no polo. Outros eu dei entrada só com a associação. Os advogados estão renunciando nos processos, a gente não consegue executar e tá meio que sem esperança mesmo. Mas eu acho legal a gente falar sobre a questão da desvalorização dessas pessoas. Sim. Como é que a gente precisa de um incidente de repetitivo para dizer se as pessoas que foram descontadas por uma fraude que já foi declarada, assumida, o cara foi lá e falou que ele fez a porcaria toda. Com a conivência toda. da autarquia, que não fez o dever de casa. Exatamente. Como que o governo tem a audácia de querer questionar se essas pessoas têm direito ao dano moral? Um absurdo. É o que eu chamo de decisão política, né? Só pode. Só pode. É tipo medo de... Medo de quebrar o Eu não vou INSS. nem te falar de quebrar, porque o que vai quebrar é a fraude, né? E outras coisas. Melhor deixar pra lá. Mas, assim, não pode, não tem como. O governo tinha que ser o primeiro a entender Exato. que cabe sim uma indenização, né? O segurado, ele confia na autarquia. E aí a autarquia não faz seu dever de casa e fica tudo assim. Eu tive um caso antes de estourar a fraude de uma associação. Eu conversando com a filha da segurada, vendo uma outra situação, eu falei, mas espera aí, esses descontos aqui, sua mãe reconhece, tá tudo... Não, ela não tem desconto nenhum. Eu acho que era associação, posso estar falando de costureira. E ela nunca foi costureira. E teve muito isso. E eu ganhei. E eu não levei. Porque eu tentei, até levei, mas eu tentei executar e não consegui. Aí o advogado me procurou e falou nesses termos, doutora, metade do valor. Senão a senhora não vai conseguir. Aí eu virei para minha cliente e falei, estamos tentando executar sem êxito. Você aceita? Aceito. Era o que tinha. Eu consegui, desses processos, eu consegui um acordo. O resto tá tudo suspenso. Então, os advogados renunciando. Teve um agora que saiu sentença positiva. Aí eles não compareceram nem na audiência. E aí a sentença foi procedente e 2 dias depois o advogado renunciou, o escritório renunciou. Tá vendo? Quando eu vi a notícia, eu lembro, a minha irmã é veterinária. Ela, nossa, mas que absurdo, e como é que vai ser? Eu falei, eu já vi isso. Você lembra daquelas ações dos expurros inflacionários? Do Plano Collor, Bresser? Esses processos não resolveram até hoje. Olha Porque aí. estão todos dependendo, tá em tema repetitivo, mas depende de uma decisão. O STJ já decidiu, falta o STF. Tem coisa de uns 10 meses, um colega ele atua em trabalhista e geralmente quando tem civil ele me indica. Renata, dá uma olhada nisso, porque aí eu vi os processos, porque houve um desencontro entre o escritório e o pai dela faleceu e ela e a irmã foram saber depois. Eu lembro que eu acessei os processos, dei uma olhada, fizemos cálculos. Me deu até uma certa dorzinha no coração, porque elas precisariam se habilitar. Eram 3 processos. Atualizando o cálculo hoje, com a sentença, porque tudo dependendo do recurso, um dava 30, 40 e 8 mil. Aí eu falei, então... mas quando sai? Eu falei, então, essa pergunta eu vou ter dificuldade para te falar. Porque expliquei toda a questão... Elas levaram 1 semana conversando e optaram por não mexer. Aí, na hora, eu falei, puxa, mas eu falei, cara, eu não sei quando. Porque eu vi esses processos num escritório que eu trabalhei, eu tinha sido estagiária deles, e depois eu assumi a parte civil em 2010. Como eles tinham muito processo, eles deviam ter uns 30 casos desse. Aí eu depois, comigo mesmo, eu refletindo, gente, se eles estão desde aquela época
Ainda não Hoje julgou. não resolveram. Elas estão pegando esse processo, e o ano de distribuição de processo era 2007, se eu não me engano. Eu falei, gente, não tem, você não tem garantia. previsibilidade, não tem. Então, aí quando eu vi do INSS, eu linkei isso na minha cabeça, a minha irmã perguntou, eu falei, olha, eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os expurgos. E a Então, gente teve também recente a revisão exato. da vida toda, né? Que também aconteceu. não a foi, mesma todo mundo coisa. ficou Todo esperando mundo e de esperou. repente sai a decisão e Que fulminou todos Acho os que teve- processos. Não estou bem certa, mas acho que teve alguma coisa do FGTS também, que o pessoal está batalhando há muitos anos Uhum. e a partir de agora a Não correção, pode mais. a correção vai tá certa, a correção estava errada, mas vai valer é daqui a partir pra de frente. A partir de agora. agora. Quem entrou perdeu tudo. Então, Não- assim, é quando a política É de entra dentro da decisão judicial. Não, e assim, eu não, acho muita estão te covardia. corrigindo errado seu FGTS, mas, Mas a partir é- de agora. Complicado. Eu acho que é muita covardia porque foi o que você falou, o governo tinha que ser o primeiro a dizer, não, essas pessoas foram Exatamente. lesadas. Não tem cabimento não aplicar, nem que determinasse um valor padrão de dano moral, sabe? Mas assim, o cara foi a público, né? Disse que lesou as pessoas, porque a fraude não foi simplesmente uma omissão Não. ou passou desapercebido. Foi Não, uma ele estava orquestrada, uma envolvido. ação orquestrada. Com Entendeu? participação da autarquia. A autarquia participou, até porque se tem um desconto cadastrado no seu benefício, a autarquia sabe. Uhum. Então, a associação estava lá dentro. As associações, né, estavam com alguém lá de dentro. Uhum. E ele foi a público falar isso. E aí o governo vai questionar se as pessoas têm... Porque muitas pessoas... Esse que eu consegui fazer acordo, né? Que a gente, antes de estourar a fraude, teve audiência de conciliação, a gente conseguiu um acordo. Falsificaram a assinatura da minha cliente. Eu tinha um termo de autorização para se vincular ao sindicato e a assinatura era falsificada. E tem outros que tiveram descontos de 40, 50, 60 reais por ano que nem sabiam que estavam tendo. E aí a gente E volta como a é um falar público da que faz... exclusão digital. E como é um público que faz muito empréstimo, Sim. aceita muito empréstimo, tá descontando 40. E eles fizeram um valor baixo justamente por causa disso. Porque a pessoa não percebe que está sendo descontada mais, né? Porque Mas já muitos tem o valor. nem tem os valores. acesso ao comprovante de pagamento. Não às vezes a gente pede o SCOM para fazer, para analisar, né? O histórico de empréstimo e eles não sabem tirar. A gente tem que pegar a isso aí. senha do GOV deles para sabe. tirar, porque eles não isso aí. sabem. Não sabe, eu tenho que fazer uma exoneração de alimentos. E aí eu falei, tá, que ela paga alimentos para os netos. E tadinha, ela já tá bem idosa. Então, mas eu preciso do seu contra-cheque. Eu não recebo contra-cheque. Falei, então, mas tem um órgão, é do Estado. Ai, doutor, eu não sei. E a filha não sabia. Aí a gente teve que conseguir fazer a senha dela para poder conseguir. Quer dizer, ela não vê o contra-cheque dela há pelo menos 10 anos. Muito comum. Porque desde que o governo parou de enviar e ficou tudo online, ela não tirou mais. Aí eu sei que não vai adiantar, eu dei o Alessia, a sua senha, é com isso que a senhora entra e a senhora vai poder tirar isso todo mês. Não vai. Não vai. Entendeu? Porque é a questão da exclusão O digital. acesso ele não é intuitivo, não é fácil. Não é fácil. Eu ainda olhei e falei, será que tem algum empréstimo aqui que ela não saiba? Mas eu fui batendo, tava tudo certinho com ela. Eu falei, bom, não tem nenhum golpe aqui, mas era um risco que poderia ter. Não, e sabe o que eu acho mais engraçado? Os desembargadores vêm justificando, inclusive eu fiz um recurso especial há pouco tempo que eu coloquei exatamente isso. Os desembargadores alegam que o banco tem informações dentro do aplicativo que alertam sobre fraude, que alertam sobre golpe. Como? Essa cliente da Revelia, ela tem 89 anos. Meu Deus. Como que ela vai acessar isso? É difícil. Às vezes não sabe nem mexer no aplicativo. Sim. Tem idoso que só vai na boca do caixa. Sim. Uhum. Tem idoso, eu tenho cliente que vai sacar a aposentadoria ou o benefício todo mês dentro da agência. Porque não sabe mexer no digital. A empregada da casa da minha mãe, ela recebe agora, tá sendo feito o pagamento dela na conta, mas ela só vai na boca do caixa. Exatamente. Porque ela não consegue Eu achei mexer. que ela fosse me processar quando eu falei pra ela. Não, sério, porque a gente sacava, aí o risco era nosso de vir com esse pagamento. dinheiro na mão. Aí eu falei assim,
fulano, sua agência é aqui do lado de casa, eu vou começar a transferir, você vai lá... Eu achei que ela fosse me processar, mas graças a Deus... Ela vai, só que a gente tem que liberar ela determinado período, porque ela vai lá pra sacar. E eu assim, meu tem que ir bem, no horário da... paga com isso, mas não adianta, não vai. E ela se aposentou, aí não vinha o dinheiro da aposentadoria, não vinha o dinheiro que eu tinha. falei pra ela, ela foi se aposentar, ela foi ver o tempo que ela tinha para se aposentar. Eu falei pra ela, cuidado com o que você vai assinar, porque vão te empurrar cartão, Não deu outra. Não deu outra. Não, e eles vão dando junto, né? Isso aí. Aqui, ó, pra abrir a conta, pro cartão, pra não sei o que. Você vê que a fraude, ela assim, Renata, não tá batendo. Aí eu peguei o aplicativo, quando eu fui ver, eu falei assim, tá aqui, ó, empréstimo. Eu não fiz empréstimo. Não, e sabe o que é pior? Que às vezes deixa a gente de mão atada, o valor cai. Eles usam sem perceber, porque vai pagando as coisas, vai pagando as contas, não percebe. Nossa, como meu dinheiro rendeu. E aí a gente fica meio que de mão atada, porque como é que vai fazer para justificar, né, que foi uma fraude? É muito complicado por conta da falta de informação, a exclusão digital. E aí os juízes querem que aceite contratação eletrônica. Não tem como. Que o cliente tem que acessar o aplicativo para ver que... Olha, eu fiz uma audiência que o advogado do banco perguntou assim para a autora. A senhora não tem acesso à informação que o banco gera pelos aplicativos, Instagram, que tem fraude? Quais são as ocasiões de fraude? Aí ela falou assim, não, eu não tenho acesso a essas coisas. Aí, olha a audácia, ela virou para ela e falou assim... a senhora não vê nem televisão? Aí eu falei, pela ordem, excelência. Que isso? Gente, comparação, por favor, né? Por favor, né? Entende? Gente, minha mãe discute com atendimento eletrônico. Eu sou fulana! Aí eu pego o telefone. Mãe, com quem que você tá falando? Diz que... Minha mãe discute com atendimento eletrônico. Então, como é que... Entende? É descabível, sabe? Mas foi o que a gente falou no começo. Se fosse um parente... O entendimento ia ser outro. Entende? Até na questão da gratuidade de justiça, que é um outro assunto. Assim, a gente viu, não sei se vocês souberam, né, do caso. Teve um desembargador que conseguiu gratuidade de justiça. Gente. E quando a gente pede, tem que juntar extrato do banco, fatura do cartão de crédito. Não, e às vezes você escuta assim, mas a conta de luz dele é R$300. Talvez o coitado se esforce para pagar. Gente, e quem é que tem uma conta de luz hoje com menos que seja menos de R$300? Exato. Na época que eu fazia após na Emerge, eu tinha vários advogados na minha turma e tinham serventuários. E tem uma serventuária que eu lembro que eu estava conversando com ela sobre a questão da gratuidade de justiça e ela estava falando que é muita farra, porque não sei o quê. Porque, veja bem, Renata, outro dia chegou aí ela mostrou... Vinha a declaração de imposto de renda dela, ela está comprando uma casa e ela paga lá uma prestação de R$2.000. Então, eu falei, você conseguiu entender o que está acontecendo? Esta pessoa, que é uma trabalhadora, ela está separando uma parte da renda dela para comprar a casa dela. Isso é acréscimo de renda. Eu falei, não, isso é construção da casa própria, construção da vida. Não, sabe isso não pode ser um fator excludente da concessão da gratuidade de justiça. Sabe o que eu acho um absurdo? É que quem fala muito isso é meu pai até. Meu pai é militante à beça. E aí ele fala muito isso, que as pessoas tratam o pobre, a pessoa que tem menos renda, como se ele fosse um desqualificado que não merece conquistar as coisas. Ele não merece ter um queijo e um presunto pro pobre, é supérfluo. Conquistar a casa própria, se o pobre tá fazendo, tá com renda a mais. Exatamente. Às vezes o cara tá rodando de Uber, além do trabalho dele, para conseguir pagar a prestação da casa, porque não tem condições. Ou não faz mais nada, se vira, né? Faz dinheiro, compra a casa dele, mas não. Não, fica difícil, fica difícil. É um absurdo, cara. A gente volta no que a gente falou, da questão de você mudar o olhar, de você ter empatia, sim. Claro, você vai ter uma demanda, você tem 100 e tantas demandas no seu cartório. Sim, excelência, mas olha aquele caso, olha para aquela pessoa, vê tudo que foi colocado ali para você entender o ambiente da questão. Trabalho. Tem muita demanda. Cara, mas quem fez concurso foi isso você. aí. Quando você faz o concurso, você já sabe que não é para brincar. Eu queria viesse advogar igual. Isso. Talvez fosse até pior, hein? Pois talvez fosse pior. Mas assim, eu digo no sentido de que, assim, por exemplo, eu acho que o advogado, ele trabalha com a demanda que ele acha que pode segurar. Então, vem advogar.
que aí você trabalha com a demanda que você acha que você pode segurar. Sim, você tem esse poder de escolha, né? Se você fez um concurso público para ser juiz, desembargador, você não tem poder de decisão sobre quanto você vai gerir de demanda. E você tem que entender que a sua situação é diferente do resto da população, entendeu? É aquela pessoa que está ali naquele processo. Por isso que eu acho que mudou uma geração, entendeu? Exatamente. Eu costumo dizer que eu acho que agora a gente tem uma geração de juiz, desembargador, enfim, que é uma galera muito nova. Isso. Né? Que não teve contato com a realidade. Que falta experiência de vida. Não teve contato com a realidade, entendeu? Saiu da faculdade, se trancou no quarto para estudar para o concurso, passou para juiz. Isso aí. E aí não tem contato com o real, não sabe o que é real. Não tem noção. Não tem noção do que é real. E assim, em alguns casos eles se dão como exemplo, né? Eu tive uma ação de alimentos, que era uma mulher de 49 anos, casou com 17, 49 foi dispensada pelo marido, e tinha que retomar a vida dela e estava precisando de alimentos. A juíza falou na cara dela. Eu, com 32 anos, eu já era juíza, já estabelecida, tinha meu dinheiro. E quem perguntou? Tem que sair e tem que conquistar seu espaço. Eu não aguentei nessa ocasião, também quase saí presa. Eu falei assim, excelência, você percebeu que a senhora falou que com 32 anos ela tem 49 e agora ela levou um saia desta vida de dona de casa? E ela com 49 anos, casada aos 17, vai ter que se estabelecer num mercado que... ela vai ter que entrar e descobrir alguma coisa. Em um mercado super preconceituoso. Então, ela precisa de um tempo, mas não, numa incompreensão absurda. E fora que quem sustentou ela até ela ser juíza, né? O marido. Porque senão o discurso já seria diferente. Eu trabalhava, me tornei juíza. O que é muito difícil. Mas eu já ouvi de alguns professores isso. Ah, não, eu trabalhava, aí minha mulher, teve um que era casado, a mulher que segurou, o outro foi o pai. Mas assim... Você pinça quem tem essa vivência e essa abertura de falar isso. Então, cai exatamente o que você falou. Você pode fazer isso porque alguém pagou os seus boletos. Alguém te sustentou. Meninas, a gente tá acabando o nosso tempo. Nossa, me senti muito rápido. Muito bom. Will, você consegue me dar um negócio pra eu desligar aqui? Só pra elas deixarem o contato aqui. 30 segundos. Aí eu vou pedir para vocês deixarem novamente nome, pode deixar rede social, se tiver no escritório, ou pessoal que vocês vocês usam mais, tá? A minha é profissional mesmo. Meu nome é Bárbara Nobre, o meu Instagram é Bárbara Nobre _advogada. Eu sou Renata Miranda e o meu Instagram é Renata Nomir ADV. Obrigada, gente. Foi ótimo, foi muito bom. Muito. Também. E já saiu hoje, Will? Hoje a gente já tá no Spotify e no YouTube. Perfeito. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Ariana.